Não lutem contra Deus. Graça e paz, irmãos, amigos e guerreiros em Cristo. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. A partir do próximo sábado, estaremos fazendo um estudo diferenciado do devocional. E todos os domingos estaremos dando uma folga, uma pausa, devido à programação de suas igrejas locais. Próximo sábado estarei, por exemplo, falando sobre o que é o absinto que Apocalipse fala, se ele é um asteroide ou uma planta. Mas ficamos então acertados que nossos devocionais serão de segunda a sexta-feira, sábado um estudo diferenciado e no domingo uma pausa. Amém? Vamos ler Atos no capítulo 5, versículo 29 ao 42, porém eu lerei apenas alguns. Mas antes de lermos, quero convidar você a estar conosco em nosso canal e enviar este link para mais pessoas. Podemos estudar juntos a palavra de Deus, na qual vamos ler agora. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus do que aos homens. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Portanto, nesse caso, eu os aconselho: deixe esses homens em paz e solte-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Pedro inicia sua defesa com as mesmas palavras que ele havia usado antes, quando o sinédrio dispensou os apóstolos com ameaças de punição futura. Ele retorna com o mesmo argumento pela segunda vez, como se ele dissesse: eu disse antes a vocês, quando nos ameaçaram, devemos obedecer a Deus e não aos homens. Em particular, eu considero esses textos maravilhosos. Falam bastante comigo. E os principais pontos destes são: o primeiro, é melhor obedecermos a Deus que aos homens. O segundo, é solte esses homens, pois se forem de Deus, vocês estarão lutando contra Deus. E o terceiro, é que os apóstolos saíram alegres, por serem dignos de humilhação por causa do nome de Jesus. Unindo as principais palavras do contexto, podemos dizer que andar em obediência a Deus é a melhor solução para a nossa vida, tanto terrena quanto espiritual, visto que os que forem contra nós, ao administrarmos sua palavra, não estarão lutando contra nós ou nossa carne, e sim estarão lutando, afrontando e pelejando contra Deus. Assim seja, estaremos deixando o próprio Senhor cuidar e prover cada circunstância de nossa missão. No entanto, não precisamos temer, pois assim como os primeiros líderes saíram alegres por causa da provação, nós cristãos da época atual devemos confiar em Deus, que cada acontecimento em nossa vida estarão no controle do Senhor. A arqueológica diz que Gamaliel foi o mestre judeu mais famoso do seu tempo. Ele era moderado em suas opiniões. Foi professor de Saulo, que conhecemos por Paulo, o maior erudito escritor que temos no Novo Testamento. David Brown diz que Gamaliel, com toda a probabilidade, é um daquele nome celebrado nos escritos judaicos por sua sabedoria, o filho de Simeão, possivelmente o mesmo que tomou o bebê Salvador em seus braços de Lucas capítulo 2, e neto de Eliel, outro célebre rabino. Gamaliel morreu 18 anos antes da destruição de Jerusalém. Assim, amados irmãos e irmãs,
quando a obra de Deus, se Ele é o autor, nada pode ir contra. Ao meu ver, Gamaliel supôs que era pelo menos possível que o cristianismo nascente é de origem divina. Foi uma mente sincera em relação ao restante dos judeus, mas ainda não parece que ele estava totalmente convencido. Os argumentos que não podiam deixar de abalar o sinédrio judaico eram aqueles extraídos da ressurreição de Jesus, os milagres como o do dia do Pentecostes, da cura do coxo no templo, a libertação dos apóstolos da prisão, entre outros. Se Gamaliel fosse convencido, ele diria com mais afinco que eles, os líderes judaicos, não poderiam derrubá-los, porque Deus tem poder onipotente e pode executar seus propósitos, e também porque Ele, Deus, é imutável e não será desviado dos seus planos, conforme Jó, no capítulo 23. Então, amados irmãos e irmãs, fiquemos sempre fazendo a vontade de Deus e continuamos totalmente em sua presença. Não existe um pé no mundo e o outro na igreja. Estamos totalmente com Jesus ou sem Ele. Não há meio termo. É sim, sim e não, não. Ou acreditamos nele e o seguimos conforme a Bíblia, ou não acreditamos. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Pai, te louvo por essa leitura da tua palavra, que nós entendemos que nunca podemos lutar, guerrear contra ti, ó Deus. Quando nós vamos contra uma pessoa que está trabalhando para o Senhor, nós devemos ser igual a Gamaliel. Dizer se aquilo for de Deus vai dar certo, então não vamos contra eles. Mas se for de Deus, se a gente for contra, nós estamos na realidade tentando combater o Senhor e que com certeza perderemos a batalha. Porque o Senhor sempre vence, sempre venceu e sempre vencerá. Então, Pai, obrigado, Deus, por esse privilégio de estar lendo a Tua Palavra. E independente, ó Deus, quantas pessoas visualizam, curte, comente, nós estamos fazendo o que nós gostamos, que é ministrar a Tua Palavra, que é falar para as pessoas, que é, ó Deus, conviver com cristãos, conviver, ó Deus, fazendo obra social, levando Tua Palavra, quem pudermos. Isso é o que me deixa feliz. Então eu te louvo, Pai, por cada um desses amados irmãos e irmãs que estão conosco, e que te peço a bênção especial sobre a vida deles, e que eles, ó Deus, permaneçam na Tua presença, em nome de Jesus. E um dia poderemos nos ver no céu, se não nos conhecermos aqui na terra. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Vocês tenham um excelente final de semana e até segunda-feira,